Muito bem, Goiás, 8 horas da manhã, mestre líder aqui falando. Tá bem ventoso e fresco. Acho que uns 18 graus, 19 no máximo. Vamos continuar o nosso vídeo sobre relação intrínseca entre o Ocidente e o capitalismo. Muito bem, no vídeo anterior nós explicamos, usando como exemplo Jardel, meu amigo carpinteiro, e Jesus, o pai dele, José, que também eram carpinteiros, a distinção básica do capitalismo. O capitalismo, o trabalhador era separado dos meios de produção. É isso que provoca o fenômeno da alienação, que é um instrumento jurídico, certo, de natureza contábil. No caso de Jesus e do pai dele, José, eles eram donos da oficina, eram donos da madeira, eram donos da ferramenta, eram proprietários também do conhecimento, da técnica, e trabalhavam, eles mesmos. Se existia algum ajudante, pode ter acontecido, era para trabalhos eventuais, não era o principal. É provável que tenha havido ajudante, porque, ao que tudo indica, eles eram carpinteiros do tipo, como eu já disse, do que se chama em Goiás de carapina, construtor de casa. Então, dois homens sozinhos não conseguem fazer o madeiramento na casa. Então, ad hoc, é provável que eles tenham contratado funcionários, mas não era uma relação jurídica, certo? Como é, por exemplo, o trabalho assalariado capitalista. Eu mostrei para vocês, na rua ali do lado, esse é um de marceneiro, especificamente o carpinteiro que se dedica à produção de móveis, e carapina, o carpinteiro que se dedica à produção de casas, construção de casas. Na época de Jesus, não havia distinção entre marceneiro e carapina, era uma coisa só. Mas meu colega carpinteiro Jardel, mostrei para vocês a oficina dele, ele tem funcionários. Esses funcionários estão dentro de uma relação jurídica chamada assalariamento. Então, em troca de salário, em troca de algum dinheiro, eles, usando a oficina, a infraestrutura, a matéria-prima do meu amigo Jardel, eles vendem a mão de obra deles. Isso é capitalismo, certo? O trabalhador é separado dos meios de produção. É isso que é capitalismo. O capitalismo não tem nada a ver com lucro, buscar lucro. Isso existe há muitos milênios. Não tem nada a ver com trabalho assalariado. Existe também há muitos milênios. Não tem nada a ver com propriedade privada. Existe há muitos milênios. Essas coisas são muito anteriores ao capitalismo. E, no entanto, o capitalismo não existia antes. Nós estávamos falando também no nosso último vídeo, foi como nós terminamos, falando da reforma protestante, especificamente Henrique VIII, que deu passos importantes na constituição do que viria a ser o Ocidente, o Estado Nacional e o modo capitalista de produção. Podemos dizer que se o capitalismo, o Ocidente e o Estado Nacional devem a alguém o famoso título de pai, que a civilização ocidental ridícula tanto gosta, seria Henrique VIII. Um cara que mandou matar algumas esposas e os amigos. Enfim, qual que é o lance? Nós já havíamos falado que a reforma protestante, ela serviu basicamente para atender às necessidades de duas classes em especial. A burguesia, porque foi a reforma protestante, os protestantes, e não os judeus, foram os protestantes, que tinha uma ânsia enorme na defesa do lucro, principalmente da usura. A Igreja Católica condenava a usura, e a classe burguesa
ela queria muito usura, emprestar dinheiro a juro. Os muçulmanos a proíbem até hoje. Então, assim, foi muito importante para a classe burguesa o surgimento do protestantismo. Nesse sentido, o antissemita rigoroso Martinho Lutero, eu vi um filme do Martinho Lutero que eu falei, não, gente, isso não pode ser verdade, essa peça de propaganda. Era representado por um idealista magrinho, quando todo mundo sabia que, com todo respeito aos cetáceos, Martinho Lutero era um baleião, né, gordo, parecendo um cachaço, um leitão capado. E era um frei dominicano de moral altamente questionável. Aí você fala, a venda das indulgências, achou Roma imersa no crime. Olha, eu acho que quem está imerso no crime são os evangélicos, né? O pessoal lá do complexo de Jerusalém, nas favelas do Rio de Janeiro. O traficante com Jesus, eu acho que é a prova cabal da onde parou, da onde foi parar, né, a religião criada por Martinho Lutero. Mas eu não vou entrar no mérito, não. Embora, especificamente, o ódio deles aos pobres, expresso nas rebeliões hussitas, e o antissemitismo vigoroso, num livro que ele escreveu, que você pode achar aí no Google, Os Judeus e Suas Mentiras, de fato me incomodam bastante. Mas esse não é o caso. Henrique VIII, rei da Inglaterra, tinha alguns problemas. Ele queria um filho homem. E ele não entendia genética. A maior parte dos desejos humanos são provocados por burrice, né? Por ignorância. Quem define o sexo do bebê é um homem. Todos os óvulos são X. Se houver outro X, nasce uma mulher. Se houver outro Y, se houver um Y, nasce um homem. É assim que se determina o sexo dos bebês. Então, na prática, quem determina o sexo dos bebês é o espermatozoide. Mas Henrique VIII não sabia disso. E ele culpava as esposas dele. Ele se casa com Catarina de Aragão, que não deu a ele um filho homem. Aí ele pede o divórcio. Mas a igreja argumenta, o Papa argumenta, que querer um filho homem e não ter, não é motivo suficiente para um divórcio. E aí o que ele fez? Aproveitou, né, o lance do protestantismo e percebeu outra coisa. Que outra necessidade, agora não dos burgueses, dos reis, poderiam ser atendidas em caso de protestantismo, que é a centralização. Se ele rompesse com a Igreja Católica, ele poderia roubar tudo que a Igreja Católica tinha, ficar para ele. Então, não tem muita coisa a ver com fé, né, gente? Bom, então o que acontece? Ele teve uma ideia de milhões. Ele rompe com a Igreja Católica para poder se divorciar livremente, né? E toma tudo que era da Igreja Católica. Todas as terras, as igrejas, os monastérios, as obras de arte, toma tudo. Toma tudo que era da Igreja Católica. Centraliza o Estado, porque a igreja era um poder concorrente. O feudalismo tinha esse lance, né, do poder espiritual, controlado pela Igreja Católica, monopolizado, na verdade. E aí ele cria uma igreja só para chamar de dele. É mais ou menos como os próprios evangélicos fazem hoje em dia, né? Você está sem ter o que fazer, está desempregado, está querendo um bom negócio, está querendo iniciar uma nova carreira, você monta a sua igreja. Se você tem dinheiro e chama ela de church, nossa, aí que você vai rachar o tanto de ganhar dinheiro, né? Se você não tem, você improvisa qualquer prédio, inventa qualquer nome e lá virou pastor. Aleluia, oxalaram xabrei, oxalara xabum xabam. E pronto, já é um pastor. Foi mais ou menos o que Henrique VIII fez, só que ele tinha dinheiro. Falou, bom, agora nós queremos a igreja anglicana. Eu, o rei, sou o chefe dessa igreja. Certo? O rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Ok. O nosso rito vai ser basicamente o católico, para não dar muito trabalho, né? Mas nós vamos ter algumas crenças protestantes.
Entre elas, nós não vamos prestar obediência ao Papa, porque a obediência vai ser a mim. E criou a igreja anglicana, tomou tudo que era da igreja católica, e aí que passos importantes na direção do Ocidente, do capitalismo e do Estado Nacional foram dados. Primeiro, por que passos importantes na criação do Ocidente? Nós falamos que o evento-chave da criação do Ocidente foi a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. O que a criação da igreja anglicana, 130 anos depois, tem de tão importante assim? Lembra? Roubo, pilhagem, apropriação. Não são essas características do Ocidente? Então, foi o que Henrique VIII fez. Roubou as terras, roubou as propriedades, roubou a fé e matou quem não concordava com ele. Não tem nada mais ocidental do que isso. Isso é o Ocidente. O Ocidente não é a Capela Sistina. A Capela Sistina é católica. O Ocidente é roubo, pilhagem, engano, mentira, apropriação. Isso é o Ocidente. Só os suicidas vão poder falar sobre suicídio? Só as pessoas com transtorno alimentar vão poder falar sobre transtorno alimentar? Só o MST vai poder falar sobre o MST? Lutar pelo MST? E aí a gente começa a perceber que essa ideia é uma ideia que encapsula e isola a minoria. E tira da minoria a possibilidade de ter aliado. Se um discurso só reverbera num lugar, você precisa de muito pouco para matar aquele grupo. E é capaz dos outros não ficarem nem sabendo que aquele grupo morreu. É muito importante que a gente tenha pessoas falando sobre os assuntos em todos os lugares. E é muito importante que quando a gente escute, a gente fale: quem está falando? De que lugar? Né? Se só os suicidas pudessem falar sobre o suicídio, a gente nunca teria escrito uma linha sobre o suicídio. O discurso vem de onde? Essa pessoa que está falando a partir da doxa? É um senso comum, é uma crença, ela acredita naquilo sem nenhuma prova e evidência? Ela está falando isso porque ela viveu na pele? Ou ela está falando isso porque ela estudou? Porque ela criou um método, porque ela segue uma metodologia, porque ela está analisando fonte? E aí, olha que loucura. Se o lugar de fala foi entendido como só fala quem já viveu, a gente mata a episteme. E a gente vive num mundo da Sofia. Fala quem já viveu. Então eu vou falar pra você: menina, faz a dieta da lua. Perdi 16 quilos. Olha meu lugar de fala. Perdi 16 quilos, faz, boba. Perde também. E aí o nutricionista tá falando: não, pelo amor de Jesus Cristo. Não, a dieta da lua não existe. Entende? Uhum. Então, se a gente entender lugar de fala como só fala quem vive, a gente soltou a mão da ciência. Eu sou partidário que cada um faça com a sua vida o que quiser. Uhum. Só é importante que a gente consiga conversar e que em algum lugar a gente consiga entender que cada pessoa fala de um lugar. E, portanto, esse lugar de fala não é um garantidor de que aquela fala é a correta, né? Se é que existe a fala correta. Mas eu estou voltando para esse exemplo que se apenas pessoas gays podem falar sobre ser gay, a gente estaria fudido. Porque o Brasil, historicamente, foi um lugar onde gays reacionários tiveram voz e alcance que gays libertários não tiveram. Então, Henrique VIII, é o Ocidente, né? Charmosão lá na criação do Ocidente. E em relação ao Estado Nacional, quando ele pegou tudo que era da Igreja Católica, ele assumiu para ele também o poder espiritual, poder temporal dos reis, mas o poder espiritual, porque ele é o chefe da Igreja Anglicana. Uau! Né? E o que tem o capitalismo a ver com isso? Tudo.
nós vimos que o grande motivador do surgimento do protestantismo foi a burguesia, que queria ter o direito de emprestar juro. Ok. Mas tem outras coisas envolvidas. Quando ele toma as terras da Igreja Católica, ele fica dono de metade da Inglaterra, né? Então um regime feudal. Só que ele pensa, cara, o que eu vou fazer com tanta terra? Ah, já sei, vou vender. Ou seja, ele transforma a terra, que até então era um direito, em uma mercadoria. Isso é muito capitalismo, certo? Ele transforma a terra em uma mercadoria, que pode ser comprada e vendida. Vende essas terras, né? E interessante que a questão de você falar propriedade da terra era da igreja, mas as pessoas que viviam na terra, os servos, os camponeses, lembra, o feudalismo é uma relação mútua e desigual. Então o camponês pertencia à terra, o servo pertencia à terra. Eles precisavam de autorização até para sair do feudo, para fazer compra, visitar alguém, qualquer coisa assim, para casar com alguém fora do feudo. Então os camponeses, assim como os nobres, eram presos à terra. O que Henrique VIII fez? Transforma a terra em mercadoria e falou, agora os camponeses são livres. Olha essa palavrinha que o capitalista tanto adora, né? Liberdade. Então agora você é livre. Livre para quê? Passa o seguinte, os enclosures. Henrique VIII transforma tudo em propriedade privada, liberta os camponeses e vende as terras. Os novos compradores fazem o quê? Expulsam os camponeses todos, substituem por arrendatário, e ao invés do regime de autossuficiência, transforma tudo em pasto para criar ovelha e vender a lã para Flandres. Isso é capitalismo. A centralização é Estado Nacional. O roubo é o Ocidente. Então todos os elementos... Ah, minha mãe ela fica namorando as rosas do deserto. Então, gente, nós só fazendo um break aqui rápido. Além de Pix, deixa eu fazer uma propagandinha. Nós aceitamos sementes. Não só de milho, feijão, abóbora, pimenta, frutas. Mas Dona Mãe ama flores, então aceitamos mudas, rizomas, tubérculos e sementes também de flores, tá? Como disse aquele rabino que eu citei, Jesus, nem só de pão vive o homem. Acho que a gente precisa de flores também. Mas vamos voltar ao caso de Henrique VIII. Henrique VIII ilustra tudo aquilo que é capitalismo, que é Ocidente, que é Estado Nacional Burguês. Ele ilustra à perfeição essas coisas. Ok. Ele derrete os sinos das igrejas e transforma em canhão para os navios dele. Fazer a guerra, pirataria, colonialismo, escravização de pessoas. Tudo isso é capitalismo e tudo isso também é Ocidente. E tudo isso é Estado Nacional. Quando lá no vídeo anterior eu falei que os elementos que constituíam Ocidente, capitalismo e Estado Nacional eram indivisíveis, é exatamente sobre isso que eu estou falando. E aí vocês devem, quem assistiu o vídeo, se não assistiu, assistam, gente. É um bom vídeo, bem introdutório, bonitinho, no qual eu falo o seguinte: as pessoas que são vivas hoje estão tendo uma oportunidade raríssima na vida, que acontece a cada dezenas de gerações, que é uma mudança de paradigma. A civilização ocidental está desmoronando a olhos vistos. Ela apodrece ao alcance dos nossos narizes. Esse óbito lento do Ocidente, do capitalismo, do Estado burguês pode ser visto, a carniça dele pode ser sentida,
Pode ser quase tocada, mas não será televisionado. Não vai sair na Globo. Pode ter certeza absoluta, não será televisionado. Por um motivo simples. Além dos elementos que nós falamos, essencialmente a construção de um modo de produção, né, que é o capitalismo, existem outros. O modo de produção, qualquer um, não só o capitalista, todos os modos de produção que já existiram ou que ainda poderão existir. Eles têm duas características, duas chaves, né, duas faces: as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas são a base material do modo de produção. E as relações de produção, elas são a base mais ideológica. Particularmente, você pode resumir a coisa, no caso do capitalismo específico, em infraestrutura e superestrutura. Nós falamos essencialmente da infraestrutura, mas existe a superestrutura, que é a base jurídica e ideológica da produção. Para a superestrutura, foram criadas várias, digamos assim, organizações, várias instâncias do capitalismo. Por exemplo, o judiciário, né, as leis, as constituições, todas favorecem a burguesia. São exercidas pela burguesia, controladas pela burguesia, desenhadas pela e para a burguesia. Mas também existe a imprensa, que é importante enganar as pessoas. Você só não pode apenas bater nelas. Só um momento, eu vou comprar milho e já volto. Não havia milho. A gente comprou couve e banana. Fazer o que, né? Enfim, vamos voltar ao caso. Os tempos estão mudando. Os velhos paradigmas estabelecidos pelo Ocidente, pelo capitalismo, pela construção do Estado burguês, né, a tal democracia, estão sendo destruídos, apodrecendo, enferrujando. E isso, como eu disse, é coisa que você vê a cada dezenas de gerações. Porque não é a passagem de Portugal para a Espanha, da Espanha para a Holanda, da Holanda para a França, da França para a Inglaterra, da Inglaterra para a Alemanha, da Alemanha para os Estados Unidos. Não, não é troca de potência capitalista. É a passagem para o mundo não capitalista. Aí, para responder aquela pergunta, mas a China é capitalista, eu só falo, vai estudar, desgraça. Vai estudar, para de encher o saco. Deixa de ser burro, ou burra, ou burre. Nós não discriminamos ninguém nesse canal. Nós odiamos todos os imbecis igualmente. Nós explicamos o que é o capitalismo e que a China, portanto, não é capitalista. O que é socialismo? Socialismo é um modo de produção transitório. Nunca existiu o comunismo. Por um motivo simples, o comunismo prescinde do Estado. Então não tem como um país ser capitalista. Ser comunista. Um Estado ser... É totalmente ilógico. É uma contradição em termos. Socialismo é um modo de transição. É importante entender isso. Que ele é transitório. Então não existe socialismo puro, tá? Marxista de sofá. Não existe socialismo puro. Deixa de ser burro, burra ou burre e vai estudar. Socialismo é um modo de transição. Socialismo não é um destino, é um caminho. E à medida que você segue pelo caminho, à medida que você segue pelo fluxo... Mãe, a senhora vai querer manipelado? As coisas evidentemente vão mudando. Exatamente, porque ele não é um destino, ele não é um ponto, ele é uma linha. Ele não é um lago, ele não é um mar, ele é um rio. Certo? Modo de transição. Qual que é a característica básica do socialismo? O controle. Repara, não estou falando da propriedade nem da posse. Estou falando do controle dos meios de produção. Repare, meios de produção. Não estou falando da propriedade. Pelo Estado. Então vamos definir a China como socialista. Por quê? Bom, todas as grandes empresas da China, todas elas, sem nenhuma exceção, têm um conselho do Partido Comunista Chinês operando dentro dela, que dá a palavra final
sobre qualquer decisão tomada pelo proprietário. Então, a decisão de qualquer investimento, de qualquer coisa, a palavra final é do Conselho do Partido Comunista, que existe em todas as grandes empresas. Qual que é o nome disso? Eu diria que é controle, não é? Então, se o Estado, se o partido tem o controle, é óbvio que é socialismo. Ah, mas e as pequenas empresas? As pequenas empresas são livres. Se a pessoa pode ter um supermercado? Pode. Uma barbearia? Pode. Uma livraria? Uma academia? Sei lá. Claro que ela pode. Isso não é meio de produção. Aqui no Brasil, gente, como eu disse, por causa de uma ignorância generalizada, uma falta de leitura, principalmente por parte dos direitistas, que povo burro, que povo que me dá sono. O cara possui um carro daquele, um carro igual esse que vai passar, e tá achando-se o próprio capitalista, né? O cara é dono de uma loja, nossa, eu sou capitalista. Não, bebê, você não é. Você é pequeno burguês. Uma lojinha, uma quitanda, um carro, por mais que seja um Porsche, ele não é um meio de produção. Meio de produção são as grandes propriedades, as fábricas, certo? Isso é meio de produção. É fácil saber se você é capitalista. Vou te dar uma dica. Falou, nossa, eu sou capitalista? Porque ser defensor de capitalista não te faz capitalista, né? Eu sou torcedor do Vasco. Isso não quer dizer que eu sou um jogador do time. Mas vamos lá. Se você perdesse o seu emprego, ou a sua loja, ou a sua oficina, ou seja lá o que você tiver, por 10 anos, sua família teria a mesma qualidade de vida? Se você respondeu sim, parabéns, você vai para o inferno também. Você é um capitalista. Caso você respondeu não, bebê, você no máximo é pequeno burguês. Ou classe média. Entendeu? O que é ser capitalista? Controle dos meios de produção. E tem que ser meio de produção, não pode ser lojinha, não pode ser... Não, tem que ser meio de produção mesmo. Ok. Dito isso, nós só começamos, o crash ainda não aconteceu. Nós começamos um início de quebra do capitalismo. Ele não vai acontecer diferente do que eu pensava. Ontem eu até postei um vídeo, uma live na forma de meia-culpa. Eu estou estudando mais essa questão. Aí vamos explicar por que eu estou estudando um pouco melhor a questão. Porque eu usei muitas vezes como desculpa o fato, eu tenho formação em economia, mas é desenvolvimento econômico, não entendo nada de finanças. E pronto. Eu dava isso como explicação, mas isso é cínico da minha parte. Como assim? Se eu não tenho informação, por que eu estou explicando? Isso não é correto. E aí depois de muito trocar ideia, eu agradeço muito ao Dr. Gustavo, sobre economia monetária, eu resolvi que era óbvio, né, que deveria ter sido a coisa, inclusive decente a ser feita, que é estudar mais sobre aquilo que eu falo. Nesse sentido, ontem eu me dediquei exaustivamente ao estudo. Hoje eu vou, e provavelmente por mais algumas semanas. Só um momento. Pronto. Pessoas, eu finalmente compreendi que não é que o que eu aprendi no mestrado estava errado, porque isso daria a impressão desagradável que eu estou reclamando dos meus professores, que eram ótimos, né? Que eram pessoas de formação muito ilibada, que eticamente pessoas, né, que eu respeito imensamente. Não, é porque só o mestrado, e aí eu passo o erro para mim, não dá formação suficiente. E eu resolvi estudar um pouco de teoria monetária, particularmente a teoria monetária moderna. E eu entendi algumas coisas que eu inclusive quero explicar, que mudou a minha visão. Os Estados Unidos e o capitalismo vão quebrar? Vão. Mas não vai ser por causa da dívida, vai ser por causa da guerra. Certo? A dívida não quebra. O Brasil, gente, e vamos explicar por que a dívida não quebra um país, usando o Brasil como exemplo. O Brasil é um caso único no mundo. É um verdadeiro laboratório de banqueiro, especulador, gente à toa. Vagabundo, do modo geral.
certo, peraí. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Como eu disse, o Brasil é um laboratório de gente safada, né? Uma burrice, a nossa jabuticaba, que é o teto fiscal. Que basicamente isso, o Brasil só pode gastar o que arrecada. E isso parece sensato, isso parece inteligente. Se é inteligente, por que nenhum país do mundo faz? Explica essa pra mim. Se é tão inteligente, por que os Estados Unidos não tem uma lei assim? Por que a Europa não tem uma lei assim? Porque só nós, no mundo inteiro, temos uma lei assim. E pior, a lei foi criada por um golpista, que é o que Michel Miguel Temer é, um golpista. Ele deu um golpe. Por que ela seria boa? Foi defendido com unha e carne pelo Bozo e pelo Poço Ipiranga. Por que ela seria boa? Se essas são duas pessoas desprezíveis. Veja bem, se fosse uma ideia boa para o povo, para o Brasil, ela teria sido realmente implementada pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Michel Temer. Vocês acham de verdade que a Globo estaria defendendo, que a Veja estaria defendendo? É óbvio que é uma ideia ruim. Evidente que é uma ideia ruim. Tá na cara. Isso porque, diferente do que eu mesmo acreditava, porque foi o que me ensinaram, de fato não é o crédito que leva à inflação. Não é o endividamento do Estado que leva à inflação. Muito pelo contrário. Quando o Estado gasta pouco, sobra pouco dinheiro para investir. E com isso, o juro aumenta. Então, os únicos que ganham com essa política de evitar o endividamento público são, na verdade, os banqueiros. Porque tem pouco dinheiro, então eles cobram caro por cada centavo que eles emprestam. Se o governo amplia a base monetária e o endividamento público, o dinheiro se torna mais abundante. E as pessoas têm acesso a crédito barato para investir. Tendo acesso a crédito barato para investir, adivinha o que elas farão? Elas investirão. Elas investindo, o que acontece? O país prospera, os negócios florescem, as pessoas ganham dinheiro. Eu já devia ter percebido isso. Fui juvenil, fui moleque. Errei, feio, rude. Lembra quando eu disse, então não estou colocando a culpa em ninguém não, foi eu. Falei, gente, quando criaram o Banco Central pela primeira vez nos Estados Unidos, o primeiro Banco Nacional, no início do século XIX, ato contínuo os Estados Unidos quebraram. Depois tentaram mais uma vez criar o segundo Banco Nacional, ato contínuo os Estados Unidos quebraram. Aí criaram pela terceira vez o Banco Nacional, né? Só que aí foram espertos e mudaram o nome do banco para Federal Reserve, que é um banco que continua sendo particular e continua dirigindo a política monetária e a emissão de dinheiro e dívida pública dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quebraram várias vezes depois disso. O primeiro Banco Nacional foi criado, o terceiro Banco Nacional, né, com o nome de Federal Reserve, foi criado em 1912. 1914 já entra em guerra. 1929, Grande Depressão. 1941, mais guerra. Depois de 1950, mais guerra. 1956, Vietnã, mais guerra. E guerra, 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 e guerra. Guerra e guerra. E os negócios dos Estados Unidos para a classe trabalhadora e para os comerciantes e para os empresários, para os industriais, foram piorando ao longo das décadas, até se tornarem absolutamente inviáveis, que é o que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos, nós mesmos, quantas vezes não falamos isso? Estados Unidos é uma economia quase fantasma, eles não produzem nada, sabe? É a intermediação pura e simples. A Nvidia, nossa, a Nvidia é a maior, né? Vai valer não sei quantos trilhões, que é uma que está quebrando. A Intel está numa situação tão ruim que o presidente dela postou um tweet citando um trecho da Bíblia. Isso é quando, gente, isso é quando já foi embora o boi com a corda. Microsoft está indo pro ralo, Tesla está indo pro ralo,
Alphabet está indo pro ralo, tá tudo indo pro ralo, certo? Tudo indo pro ralo. Meta, porque não produz nada. É especulação pura e simples. O capitalismo americano está indo à ruína não por causa do endividamento, que em 1946 era o dobro do que é hoje. E que na década de 1920 também era muito maior do que é hoje. Não é por causa disso. Os Estados Unidos estão indo à bancarrota por causa da China. Pelo mesmo motivo que o Japão está indo à bancarrota, que a Europa está indo à bancarrota, por causa da China. Porque abriu mão da base produtiva que perdeu competitividade. O caso dos Estados Unidos, eles transferiram todas as indústrias para a China, para o leste da Ásia, para o México. O que eles queriam? Como é que você continua sendo a maior potência econômica do mundo se você abre mão da própria economia? No caso da Europa, mesmíssima coisa. Certo? A BASF transferiu no começo desse ano a última fábrica que eles tinham na Alemanha. Adivinha para onde? Para a China. Então como é que a Europa vai continuar sendo poderosa se as fábricas estão todas na China? As noções idiotas de economia do Ocidente, e eu sempre falei, apesar de eu ter feito meia culpa, de eu ter errado, mas eu não errei em tudo. Eu falei, gente, essa ideia de jirico da globalização leva o capitalismo ainda mais à ruína. Porque não existe isso. Era só uma tentativa dos Estados Unidos de conseguir taxa de senhoriagem ou obrigar o mundo inteiro a usar dólar. Certo? É só isso que os Estados Unidos queriam com globalização. Fazer o mundo inteiro usar dólar e usar cada vez mais dólares. E como eles imprimiam dólares, fazia todo sentido, né? Eles compravam o mundo só imprimindo dinheiro. Mas incrivelmente não é a expansão da base monetária que está destruindo os Estados Unidos. É o fato de lá não ter mais fábrica. E aí você vê esses planos mirabolantes do Departamento de Defesa deles. Vamos fazer guerra contra a Rússia até 2035. Em 2025 nós vamos fazer guerra contra a China. Não sei o que, vamos derrotar os inimigos de Israel. Como? Com quais armas? Com quais tecnologias? Com qual munição? Guerra exige uma base industrial muito sólida. É por isso que a Rússia está ganhando a dela. Os Estados Unidos não tem mais isso, a Europa não tem mais isso. Por isso que eles estão declinando. Porque abriram mão da base produtiva. O endividamento não é, nesse sentido, a causa. Ele é o sintoma. E eu estava confundindo uma coisa com a outra. Perfeito? Mas agora, à luz da teoria monetária moderna, está se abrindo para mim. E eu vou fazer o que eu deveria ter feito há muito mais tempo. Estudar, estudar e estudar. Para explicar as causas econômicas da guerra e do fim do Ocidente da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, eu termino pedindo desculpa pelas minhas avaliações que estavam equivocadas. Pedindo paciência, porque eu prometo melhorar. Estou estudando para isso. E desejando para vocês um ótimo dia. Certo? Até mais. Fiquem bem, todos vocês.